Olá, gente! Boa noite! Como vocês estão? Sejam todos que passarem por essa live muito bem-vindos. Como eu prometi, vou falar hoje sobre as ordens do amor, ou leis do amor, como Bert chama, né? E como ele descobriu. Então, eu vou falar sobre essas leis e contar como que Bert observou e que efeitos elas causam quando a gente não segue elas. Então, é isso, resumindo. As leis do amor, Bert Helling descobriu nos seus estudos empíricos. E estudos empíricos é a base de observações, né? E ele observando os sistemas familiares por onde ele passou, ele observou que algumas leis são imprescindíveis de seguir. E que quando a gente infringe essas leis, quando o sistema familiar infringe, alguém do sistema infringe elas, bagunça a ordem toda. Fica tudo bagunçado. Então, são elas: ordem ou hierarquia, pertencimento e equilíbrio. E eu vou começar falando sobre o pertencimento. Pertencimento quer dizer que todos que nascem naquele sistema familiar, eles têm o direito de pertencer. Ele observou isso, que quando um membro é excluído por qualquer motivo, algum membro, algum descendente desse sistema vai repetir a mesma história desse membro que foi excluído. Quem que pertence? Quem que tem direito de pertencer, então, se é por nascimento? Então, começa comigo, os meus irmãos, os meus pais, os meus tios, os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós, até a quarta geração. Até tem casos de emaranhamentos de gente que está representando gente que foi excluída até a quarta, quinta geração. Então, todas essas pessoas pertencem ao meu sistema familiar. Pode acontecer casos de pertencimento também quando tem vínculos de destino. Por exemplo, quando alguém comete um assassinato na família, então o assassino que cometeu o assassinato, ele vai pertencer ao meu sistema familiar. Ou se o meu sistema assassinou, alguém do meu sistema assassinou alguém, essa vítima também vai pertencer. Por qualquer motivo a gente exclui: ai meu Deus, eu não quero falar desse assunto, esse assunto é muito dolorido, muito doído. Alguém do meu sistema na descendência vai representar ou o assassino ou a vítima. Abortos. O aborto o bebê não nasce, mas porém ele chegou a pertencer a esse sistema, ele iniciou uma vida dentro do ventre. Então, o bebê também pertence. Se quando por algum motivo esse bebê não é incluído, a mãe não quer falar sobre esse aborto, ou ela não conta para ninguém que fez um aborto, ou não conta para os irmãozinhos que os irmãozinhos têm um irmão que não nasceu, ou por algum motivo que é uma forma de exclusão, esse vai causar danos para os descendentes, ou para os irmãos que nasceram depois, ou lá na frente, ou para a mãe, que vai ficar emaranhado com esse aborto, emaranhada. Então, isso pode causar algum dano para esse sistema dessa forma. Pode ter vínculos também de pertencimento, pessoas que deram golpes. Por exemplo, na minha família, alguém deu um golpe numa herança de outra família, ou um golpe de dinheiro, roubou de alguém. Ela vai ficar vinculada a essa pessoa que levou o golpe, e essa pessoa vai pertencer ao sistema também.
E vice-versa. Se eu levei o golpe de alguém de outro sistema, essa pessoa que me deu o golpe também vai pertencer, podendo causar danos para os descendentes se houver alguma exclusão, se houver um assunto não resolvido. Então, o pertencimento, que Bert observou, é isso. Quando acontece esse tipo de pertencimento, todos esses tipos que eu falei, não deve ser de forma alguma excluído do sistema. Tem que ter alguma forma de incluir. A segunda lei é falando sobre ordem e hierarquia. Então, quem nasce no sistema, todos que nascem pertencem. E a ordem ou hierarquia é sob a ordem que veio o nascimento, a ordem que chegou naquele sistema. Então, por exemplo, se o meu pai, o meu avô veio primeiro que eu, então ele, na ordem e hierarquia, ele é maior. Depois do meu avô veio meu pai é menor do que o meu avô e maior do que eu. E depois veio eu sou menor do que meu pai e meu avô, e meu pai é maior do que eu. Então, e meu filho, quando vem, ele é menor do que eu, e eu sou maior que ele também é maior, meu pai, que seria avô dele, é maior que ele, e o bisavô dele também é maior que ele. Então é por essa ordem, a ordem de nascimento, a hierarquia. Então quem vem antes são os grandes da família, a gente fala os grandes, e quem vem depois são os pequenos da família. Então nessa ordem, quem é pequeno tem que receber de quem é grande. Não tem como o pequeno pagar algo para os grandes. Por exemplo, eu não tenho como eu pagar a minha vida para o meu pai. Isso foi um presente que ele me deu, a minha vida. De algum jeito eu cheguei à vida através dos meus pais. Então eu recebo a vida dele e depois eu passo adiante de alguma outra forma. Ou eu passando para os meus filhos, ou no meu trabalho. Então, essa forma de pagamento não existe para os maiores. Os pequenos recebem dos grandes. E vice-versa. É igual um rio, uma jarra colocando no copo. O copo não dá conta de encher a jarra sozinho, mas a jarra enche vários copos. Então, nessa ordem de ordem e hierarquia, que a gente consegue receber dos maiores, e a gente fica com muita culpa por isso. Nossa, eu tenho que pagar a minha vida para o meu pai. Nossa, eu tenho que cuidar dos meus pais. Eu tenho que dar uma casa nova para eles. Eu tenho que cuidar da saúde deles. Isso tira a gente da ordem e desorganiza a nossa vida, porque dos grandes a gente não devolve para eles, a gente não paga nada para eles, a gente só recebe. E tem também, falando da ordem, quando acontece um relacionamento de casal. Aí, no caso, não existe ordem. Os dois chegam no relacionamento no mesmo tempo. Ele não nasceu, ele não veio, ele não entrou nesse sistema antes de mim. Nós chegamos para começar um sistema no mesmo tempo. Então, nós somos iguais em relação a essa ordem. E os irmãos também temos uma ordem de nascimento. Eu sou a irmã mais velha. Meu irmão que veio depois de mim, eu sou... É interessante que é ordem de nascimento, né? Decrescente, porém, os irmãos têm essa ordem de nascimento, mas eles são iguais, porque eles são todos de um mesmo pai e uma mesma mãe, ou também de um pai e de outra mãe, tudo. Mas se forem irmãos, eles são iguais. Mas tem algumas coisas que o irmão mais velho tem prioridade, porque ele já passou por mais experiência. Por exemplo, o irmão mais velho, quando ele vem na família, às vezes os pais não estavam bem financeiramente, às vezes passavam por dificuldade. E aí, quando chega lá no terceiro filho, às vezes a família já está bem estruturada, já está melhor financeiramente. E o filho mais velho, por ter passado por isso, as dificuldades junto com o pai, merece algo a mais do que os outros irmãos. Então, sempre tem essa questão do irmão mais velho merecer algo a mais. Ele não pode ser pai dos irmãos, se colocar no lugar de par dos irmãos. Mas para receber algo dos pais, o irmão mais velho tem direito a mais.
essa questão da ordem. E também tem a ordem dentro de uma empresa, mas eu não vou falar muito aqui, só vou dar um resuminho. Dentro de uma empresa, às vezes um chefe é contratado para fazer o trabalho de chefe naquela empresa, mas tem servidores menores que ele, de cargos menores, que estão ali há mais tempo. Então, a ordem também se aplica à empresa. O chefe tem que fazer o serviço de chefe, mas respeitando aqueles que já estão lá há mais tempo. Então, tem toda uma questão de ordem. E a terceira lei do amor é o equilíbrio. Então, uma dinâmica onde não acontece equilíbrio entre dar e receber é com os pais, com os avós, com os tios. Então, os maiores dão pra gente e nós que somos menores só recebemos. Nós não podemos dar por igual. Agora, na relação de casal, na relação de amigos, na relação de trabalho, com colegas de trabalho, nós somos iguais. Então, se eu dou algo pro meu esposo, o meu esposo, para manter o equilíbrio, tem que dar algo para mim também. E isso em questão de bom e ruim. Por exemplo, se eu dou um presente pro meu esposo, por exemplo, uma camiseta, ele é preciso me dar algo equivalente a uma camiseta, mas com um pouquinho a mais, para que essa troca fique boa e ela cresça para o mais, para a relação crescer para o mais. E tem que haver equilíbrio também no mal. Por exemplo, meu marido me magoa, eu tenho que magoá-lo de alguma forma, mas um pouquinho menos, para a relação voltar ao equilíbrio da troca do mais. Então, para uma relação dar certo, tem que ter esse equilíbrio. Não basta só o amor. Por isso que a gente tem casos assim que a gente vê que o casal se ama tanto, mas não aplica a lei do equilíbrio e o casamento se desfaz, mesmo se amando tanto. Então, por isso que a gente fala que só o amor não basta, tem que ter o equilíbrio. Então, são essas as leis que Bert observou nas observações, e é baseado nessas leis que nós realizamos as constelações e descobrimos as dinâmicas que estão ocorrendo ali, que a pessoa infringiu, que lei que ela infringiu, em que lei que ela está encaixada que ela não seguiu, para a gente redirecionar ela nessa lei e colocá-la em ordem, a dinâmica dela voltar em ordem, ela olhar para a direção certa e seguir uma vida mais leve. Então, eu vou deixar essa live gravada aqui no IGTV, bem curtinha, mas é só explicando mais ou menos as leis sistêmicas que são baseadas nas leis sistêmicas que a constelação funciona. Então, quando você seguiu a lei, não infringiu essas leis, acontece da sua vida deslanchar, da sua vida ser mais leve, da sua vida ser mais equilibrada, tá bom? Depois, quem não assistiu entrou agora, oi Zirlane, quem não assistiu entrou agora, eu vou deixar salva essa live aqui, é bem rapidinha, vai ficar bem suave de ouvir, bem de assistir. Então, assista ela para você entender o que são as leis do amor na constelação familiar, tá? Boa noite, beijo Zirlane, tudo bem? Beijo, boa noite, assiste aí para você entender mais ou menos o que são as leis do amor na constelação, tá bom? Beijo!